Olá, meu nome é Larissa Benevides E o meu nome é Leonardo Ponte. e nós somos o grupo Pen Testers. E no nosso tema a gente vai falar um pouco sobre o pentesting e as diferenças entre os times vermelho, azul e roxo. Iremos abordar três tópicos principais, que são pentest, os times de segurança e diferenças entre eles, e, por último, a carreira e estudos em segurança. No primeiro tópico, pentest, iremos explicar o que é o teste de penetração ou teste de intrusão, quais são as razões para se realizar esse tipo de teste, quais são seus benefícios, por que é importante repetir esses testes periodicamente, quem performa esse tipo de teste, uma equipe interna ou uma equipe externa, as metodologias de teste de penetração existentes e os tipos de testes de penetração que são utilizados atualmente. Já nos times de segurança e diferenças entre eles, iremos abordar os times vermelho, azul e roxo. Vamos explicar a diferença entre pentest e red team. Vamos explicar também os benefícios dos times vermelho e azul. E também vamos explicar um pouco mais sobre os times amarelo, laranja e verde. E por último, no tópico de carreira e estudos em segurança, convidamos o Vitor Andrade, que estuda segurança e também trabalha na área de segurança, para explicar um pouco da sua trajetória na área. Então vamos começar pelo nosso primeiro tema, o do pentest. Bom, e o que é o pentest afinal de contas? O penetration testing, ou teste de penetração, ou até mesmo teste de intrusão em português, busca preencher uma lacuna entre o uso mecânico de ferramentas técnicas para testar a segurança de uma organização e o poder dessas ferramentas quando elas são colocadas nas mãos de um invasor habilidoso e determinado. Eles são considerados tentativas legais e autorizadas de violar os controles de segurança de uma organização e realizar atividades não autorizadas. Além disso, eles também são projetados para atingir um objetivo específico, como, por exemplo, roubar dados do cliente, obter administrador de domínio ou até mesmo modificar informações confidenciais de salário. Os testes, eles exigem uma equipe tão habilidosa e determinada quanto os invasores do mundo real, que tentarão comprometer a empresa. E devem ser feitos quando você acha que tem tudo sob controle e acredita que as defesas implantadas são suficientes. Então, você quer que alguém valide essa suposição, sendo uma maneira mais eficaz para obter uma visão completa de sua vulnerabilidade de segurança. Antes de comentarmos um pouco mais sobre o pentest e as razões para se realizá-lo, precisamos explicar alguns conceitos que ajudam a entender os objetivos iniciais, tanto dos profissionais de segurança da informação quanto dos pentestes invasores. Começando pelos profissionais, os mesmos usam um modelo conhecido como a tríade CIA, que significa confidencialidade, integridade e disponibilidade. A confidencialidade procura prevenir o acesso não autorizado, enquanto a integridade ela busca evitar modificações não autorizadas. E a disponibilidade ela procura garantir o uso legítimo de informações. Exatamente. E os invasores, por sua vez, eles procuram minar justamente esses objetivos e atingir outros três objetivos que sejam correspondentes a esses outros três. Os objetivos deles são conhecidos como a tríade DED, onde eles têm os ataques de divulgação, que minam justamente as medidas de confidencialidade, os ataques de alteração, para minar as medidas de integridade, e os ataques de negação, para minar as medidas de disponibilidade. Bom, vamos falar agora sobre algumas das razões para o pentest. O teste de penetração nos fornece uma visibilidade da postura de segurança da organização. Ele não busca substituir todas as outras atividades de segurança cibernética da organização, como firewalls, sistemas de prevenção de intrusão, como IPS ou IDS, informação de segurança e dispositivos de gerenciamento de eventos, scanners de vulnerabilidade e muitas outras ferramentas. Em vez disso, ele complementa e desenvolve esses esforços. Os testadores de penetração, eles trazem suas habilidades e perspectivas únicas e podem pegar a saída das ferramentas de segurança e colocá-las dentro da mentalidade do invasor, fazendo a pergunta: se eu fosse um invasor, como poderia usar essas informações a meu favor? Vamos tomar um momento para considerar por que a gente conduz teste de penetração?
Que benefícios que isso traz para a organização? Bom, em primeiro lugar, o teste de penetração consegue nos fornecer um conhecimento que a gente não pode obter em outro lugar. Conduzindo testes de penetrações completos, a gente pode descobrir se um invasor com o mesmo conhecimento, habilidades e informações dos nossos testadores seria capaz de penetrar em nossas defesas. Em segundo lugar, caso os invasores sejam bem-sucedidos, o teste de penetração nos fornece um plano importante para a correção, ou seja, isso nos fornece uma defesa mais robusta contra ataques futuros. E, finalmente, os testes de penetração podem nos fornecer informações essenciais e focadas sobre alvos de ataques específicos. Os testes focados podem perfurar as defesas em torno de um alvo específico e fornecer uma visão acionável que pode prevenir uma vulnerabilidade de exposição. Embora as organizações possam exigir testes de penetração apenas para novos sistemas na fase de implantação, é importante a gente repetir esses testes periodicamente, por 3 principais motivos. O primeiro motivo é que o ambiente de tecnologia sempre muda. Os sistemas são reconfigurados, atualizações e ajustes são feitos regularmente. Os testes de penetração periódicos têm uma boa chance de detectar problemas de segurança introduzidos por essas mudanças ambientais. Em segundo lugar, as técnicas de ataque também evoluem com o tempo, e os testes de penetração atualizados devem acompanhar essas mudanças feitas nas técnicas de ataque. Um sistema desenvolvido hoje e testado hoje pode ser vulnerável amanhã, por exemplo. Finalmente, membros diferentes da equipe podem abordar o teste de maneiras diferentes, e uma equipe conduzindo o teste de acompanhamento de maneira diferente pode descobrir uma vulnerabilidade que passou despercebida pela equipe inicial. Por isso é importante alternar os membros da equipe para trazer uma nova perspectiva. E afinal de contas, quem que performa esses testes de penetração? Bom, esses testes podem ser realizados por equipes tanto internas quanto externas. As equipes internas consistem em profissionais de segurança de dentro da organização. Existem 2 benefícios principais em usar essas equipes. Em primeiro lugar, eles têm conhecimento contextual da organização e pode melhorar a eficácia dos testes, fornecendo especialização aprimorada no assunto. Em segundo lugar, geralmente é mais barato realizar testes usando os funcionários internos do que contratar uma empresa de especialista em testes de penetração. As principais desvantagens é que esses indivíduos eles podem ter ajudado a projetar e implementar os controles de segurança que estão testando, o que pode introduzir uma tendência consciente ou inconsciente para demonstrar que esses controles são seguros, dificultando a localização de falhas potenciais que poderiam fornecer uma base para um invasor. Já esse time externo, os times externos são contratados geralmente com o propósito de realizar um teste de penetração. Então eles podem vir de uma empresa de consultoria ou até de uma especializada em teste de penetração. Por conta disso, esses indivíduos geralmente são altamente qualificados para conduzir esses testes, porque eles os executam o dia todo, todos os dias. No entanto, as organizações que usam uma equipe externa devem estar cientes de qualquer possível conflito de interesse em potencial que os testadores também possam ter. Afinal de contas, pode não ser a melhor ideia contratar consultores de segurança que o ajudaram a projetar e implementar os seus próprios controles de segurança para realizar um teste, tendo em vista que eles podem estar inclinados a achar que qualquer relatório negativo que seja feito é um reflexo da qualidade do seu próprio trabalho. Agora vamos comentar sobre metodologias de teste de penetração. Podemos dizer que as metodologias são divisões de um processo de pentest, algumas com as técnicas bem definidas para uma realidade específica e outras mais generalizadas. Entretanto, toda metodologia tem como propósito dividir o processo de pentest em tarefas, passo a passo, mais consistentes e de fácil administração. Mas é muito importante que o pentester não fique preso exclusivamente na metodologia, mas que a utilize apenas como referência e base de checagem durante um projeto. Começando então a falar sobre algumas dessas metodologias, a primeira delas seria a OSS-TMM, que seria de Open Source Security Testing Methodology Manual, que é uma metodologia de teste de segurança de código aberto. O OSS-TMM foi desenvolvido sob revisão por pares, um processo utilizado na publicação de artigos e na concessão de recursos para pesquisa, e é principalmente uma metodologia de auditoria, portanto ela não é tão abrangente quanto o ISAF, que vai ser falado em seguida. E é um recurso de auditoria valioso que pode ser usado para satisfazer os requisitos regulamentares,
para ativos corporativos, desde que os auditores de segurança tenham habilidade suficiente para concluir cada fase. Agora vamos falar sobre a ISAF, Information Systems Security Assessment Framework. É uma estrutura de teste de penetração de código aberto, revisada também por pares. É descrita como uma estrutura que encapsula várias metodologias, tenta cobrir todos os domínios possíveis de um teste de penetração, desde a sua concepção até a sua conclusão. A metodologia de teste de penetração embutida na estrutura é dividida em 3 fases principais. A primeira, planejamento e preparação. A segunda, avaliação e relatório. E a terceira, limpeza e destruição de artefatos. Bom, falando agora um pouco sobre a metodologia de OWASP, que seria de Open Web Application Security Project, ela é uma organização sem fins lucrativos, focada em melhorar a segurança do software. Ela acaba fornecendo várias ferramentas e metodologias de teste sob licença de código aberto, como o OWASP Testing Guide, que seria o OTG. O OTG ele tem um forte foco na segurança de aplicações web durante todo o ciclo de desenvolvimento, fazendo com que o desenvolvedor já pense na segurança no momento em que ele está desenvolvendo aquela aplicação, diferente das metodologias citadas anteriormente. E o OTG também é voltado apenas para aplicações web. Agora eu vou falar sobre a metodologia PTAS, Penetration Testing Execution Standard. Essa metodologia inclui interações pré-engajamento, coleta de inteligência, modelagem de ameaças, análise de vulnerabilidade, exploração, pós-exploração e relatórios. Essa metodologia, ela aproveita outros recursos de incorporar outros frameworks dentro dela. Por exemplo, o OWASP, que é recomendado para teste de aplicativo da web. Bom, e a última das metodologias que a gente vai citar aqui é a metodologia NIST, que seria de National Institute of Standards and Technology. Ela se refere a um guia que envolve aspectos técnicos da realização do pentest, apresentando recomendações práticas e procedimentos para a execução de análise de vulnerabilidade em aplicações e redes, auditoria de conformidade, entre outros serviços. É também utilizado como referência para ações preventivas da segurança, permitindo a identificação e a mitigação de vulnerabilidades. Para finalizarmos o nosso tema de pentest, agora vamos falar sobre os tipos de teste de penetração. Existem 3: caixa branca white box, caixa cinza grey box e caixa preta black box. O caixa branca, conhecido também como white box, fornece ao pentester total conhecimento da tecnologia e configurações do sistema. Ou seja, ele vai saber lista de sistemas e intervalos de IP da empresa, irá saber sobre as configurações de rede e até mesmo credenciais para os sistemas que estão testando. A problemática disso é que não fornece uma visão acurada para o pentester que um atacante externo teria. E justamente para a gente conseguir resolver essa problemática que a gente tem os testes do tipo caixa preta, onde a gente não tem informação nenhuma sobre o ambiente que a gente vai testar. Fazendo isso, a gente consegue realizar o ataque como um atacante também faria. E para isso é importante ter um profissional extremamente qualificado para essa tarefa, porque quanto mais qualificado o profissional, melhor fica o nosso teste também de penetração. Agora vamos falar sobre o último, que é o caixa cinza, grey box. É uma mistura de caixa branca, white box, e caixa preta, black box. E ele fornece informações limitadas para o pentester acerca do ambiente a ser explorado. Ou seja, o pentester só vai ter conhecimento, por exemplo, ao número de IP. Agora vamos falar sobre o nosso segundo tópico principal, que são sobre os times de segurança. Na segurança da informação, existem 3 times principais e mais tradicionais, que são os times vermelho, azul e roxo. Esses times interpretam um importante papel defendendo cyberataques que ameaçam comunicações comerciais, dados sensíveis de clientes ou segredos de transações. Vamos começar nos aprofundando no Red Team, ou no time vermelho. O Red Team são entidades internas ou externas dedicadas a testar a eficácia de um programa de segurança, emulando as ferramentas e técnicas de prováveis invasores da maneira mais realista possível, também conhecido em inglês como Offensive Security. As equipes vermelhas, elas passam mais tempo planejando o ataque do que realizando ataques. Na verdade, eles implantam vários métodos para obter acesso a uma rede. Depois que eles têm uma ideia mais completa do sistema, eles desenvolvem um plano de ação
projetado para direcionar vulnerabilidades específicas às informações coletadas. Depois que essas vulnerabilidades são identificadas, uma equipe vermelha tenta explorar essas fraquezas para obter acesso à rede. Existem algumas diferenças entre o pentest e o time vermelho. A prática é até semelhante, mas não é idêntica. No pentest, uma avaliação técnica é projetada para atingir um objetivo específico, como citado anteriormente. Já no time vermelho, existe uma avaliação de longo prazo ou baseada em campanha contínua. Afinal, os compromissos do Red Team devem ser campanhas que duram semanas, meses ou até mesmo anos, justamente para emular os adversários do mundo real do alvo para poder melhorar as qualidades das defesas de segurança da informação corporativa. A avaliação do Red Team combina a coleta de inteligência, engenharia social, hacking, intrusão física e outras técnicas enganosas para comprometer as defesas e obter acesso a informações críticas. Agora vamos falar sobre o Blue Team, ou equipe azul. Essa equipe, ela primeiro coleta dados, depois documenta exatamente o que precisa ser protegido e, por fim, realiza uma avaliação de risco. Eles, então, restringem o acesso ao sistema de várias maneiras, incluindo a introdução de políticas de senha mais rígidas, por exemplo. As ferramentas de monitoramento, elas são frequentemente implementadas, permitindo que as informações relacionadas ao acesso aos sistemas sejam verificadas quanto a atividades incomuns. Essas equipes, elas precisam estabelecer medidas de segurança em torno dos principais ativos de uma organização. Eles iniciam seu plano defensivo, identificando os ativos críticos da organização, documentando sua importância para o negócio e que impacto a ausência desses ativos terá. Ao avaliar os riscos desses ativos e priorizá-los, a equipe azul ela desenvolve um plano de ação para implementar controles que podem reduzir o impacto ou a probabilidade de ameaças de se materializarem contra os ativos. O envolvimento da alta administração é crucial neste estágio, pois somente eles podem decidir aceitar o risco ou até implementar controles de mitigação contra ele. Por fim, vamos falar também sobre a equipe roxa, que não é uma equipe que necessariamente é autônoma, embora possa acabar sendo. O objetivo de uma equipe roxa é reunir as equipes vermelha e azul, ao mesmo tempo, incentivá-los a trabalhar em equipe para compartilhar ideias e criar um forte ciclo de feedback. A gerência deve garantir que as equipes vermelha e azul trabalhem juntas e se mantenham informadas. A cooperação aprimorada entre as duas equipes por meio do compartilhamento adequado de recursos, relatórios e compartilhamento de conhecimento é essencial para a melhoria contínua do programa de segurança. Agora vamos falar sobre alguns benefícios trazidos pelas equipes vermelha e azul. A implementação de uma estratégia de equipe vermelha e azul permite que uma organização se beneficie de duas abordagens e conjuntos de habilidades totalmente diferentes. Traz também um certo grau de competitividade à tarefa, o que incentiva o alto rendimento de parte das duas equipes. A equipe vermelha é valiosa, porque ela identifica vulnerabilidades, mas pode apenas destacar o status atual do sistema. Por outro lado, a equipe azul é valiosa na medida em que oferece proteção de longo prazo, garantindo que as defesas permaneçam fortes e pelo monitoramento constante do sistema. A principal vantagem, entretanto, é a melhoria contínua na postura da segurança da organização, encontrando lacunas e em seguida preenchendo essas lacunas com controles devidamente apropriados. Além dos conhecidos conceitos da equipe Red, Blue e Purple, como explicado anteriormente, April C. Wright, que é atualmente arquiteta sênior de segurança de aplicativos, introduziu alguns outros tipos de equipes em uma palestra na Black Hat. Black Hat é uma conferência de segurança de computador que fornece consultoria de segurança, treinamentos para hackers, empresas e agências governamentais em todo o mundo. A palestra dela foi chamada Laranja é o Novo Roxo. Nessa palestra, ela apresentou o conceito da equipe amarela e depois os combinou com o azul e o vermelho para produzir as outras cores. Como vemos na imagem, o azul combinado com o amarelo dá o verde e o vermelho combinado com o amarelo dá o laranja. É importante nós pontuarmos nesse momento que esses conceitos apresentados pela April Wright não são um consenso no meio da segurança da informação.
havendo muitas contestações por alguns profissionais que dizem que esses novos times seriam um pouco irrelevantes, tendo em vista que as atividades deles já poderiam estar inclusas dentro do time vermelho, azul ou roxo. Mas ainda assim, a gente acha importante e iremos apresentar aqui os novos conceitos desses outros times. Esses novos times introduzidos serão os times verde, amarelo e laranja. A equipe amarela diz respeito aos construtores, ou em inglês, software builders. Esta é uma equipe responsável por desenvolver o sistema de segurança de uma organização. Pode ser um departamento de TI interno ou um provedor de soluções de segurança terceirizado. Eles também podem ser desenvolvedores de aplicativos ou software que devem verificar se seus aplicativos são adequadamente seguros. Bom, falando um pouco agora sobre a equipe laranja, ela tem como sua responsabilidade antecipar os ataques que serão lançados pelo time vermelho. O principal objetivo é equipar os desenvolvedores com a mentalidade de um invasor. É muito importante executivos e líderes de negócios de TI promoverem essa cultura colaborativa entre as equipes vermelha e amarela. O resultado disso serão melhores programadores que então treinam uns aos outros para incorporar a cultura de segurança. Para finalizar, temos o time verde, Green Team. Ele é uma equipe de segurança treinada de forma ofensiva e focada na defesa, dedicada a trabalhar com grupos de desenvolvimento e infraestrutura para resolver problemas descobertos usando técnicas de segurança ofensivas. Eles são focados também em aprimorar o monitoramento e casos de respostas a incidentes. Bom, vamos agora para o nosso terceiro e último tema, que a gente vai falar um pouco sobre a carreira em cibersegurança, onde a gente convidou o nosso colega Vitor Andrade, que vai citar um pouco da história dele, tanto nos estudos quanto na área profissional da cibersegurança, ele que já atuou em áreas como Pentest e Red Team. Olá, me chamo Vitor Andrade, tenho 21 anos, eu sou formado pela FIAP em Defesa Cibernética. Lá foi um curso que abordaram diversos assuntos, mas era mais voltado à parte ofensiva de segurança da informação. E foi o assunto que eu mais gostei nessa área. E foi onde eu me especializei. Eu gosto mais da parte de aplicações web. Então foi onde eu fiz diversos cursos para direcionar esse assunto. Agora estou cursando a pós-graduação de cibersegurança ofensiva pela CAD-TI. Como o próprio nome já diz, é voltado à parte ofensiva da coisa, mas aborda diversos assuntos mais introdutórios para nivelar toda a turma. E o foco dela é ofensivo, até porque no final do curso tem um treinamento oficial pela própria CAD-TI para a certificação CH, Certified Ethical Hacker. E apesar de já ter o treinamento oficial para essa certificação, eu almejo tirar uma outra nesse meio tempo, porque o treinamento vai ser somente no final do curso, então eu estou almejando tirar a EWPT, que é uma certificação da eLearning Security, voltada para aplicações web. Uma certificação mais introdutória, mas é uma dos que eu estou almejando atualmente. E posteriormente, talvez uma OSWE, OSWE, da Offensive Security. E eu passei por alguns lugares de segurança da informação. Um deles o primeiro foi a Safeway Consultoria. Lá eu fui Red Team, trainee Red Team, onde eu fazia mais scans em clientes, gestão de vulnerabilidades, mas não era o foco que eu queria para minha carreira. Eu queria mais atuar com a parte técnica, né? Mais a parte ofensiva, mais a parte técnica principalmente. E foi aí que eu entrei agora na Berg em consultoria. E lá eu estou como analista de segurança da informação. A empresa é mais voltada para a parte de aplicações, então eu atualmente faço os pentests, vamos dizer assim, tanto em aplicações web quanto aplicações mobile. E é isso. Bom, e para finalizar aqui, a gente gostaria de agradecer a participação do nosso colega Vitor por ter enviado esse vídeo e mostrado para a gente um pouco sobre como é a vida tanto acadêmica quanto profissional dessa área. Mostrar que é possível para pessoas que ainda queiram chegar lá, mas ainda não saibam exatamente como. E aqui
colocamos as nossas referências que utilizamos para conseguir realizar este trabalho. E muito obrigada. Muito obrigado.